Nós vamos hoje falar sobre o ministério da palavra. É o 11º, né? É o 11º item, né? Tópico aí da nossa declaração doutrinária. É importante aí a gente estar percorrendo ao longo dessas quartas-feiras a declaração doutrinária. Essa é uma proposta, né, do pastor Rubem, que tem sido enriquecedor para nós conhecermos mais profundamente, conhecermos mais de perto a nossa declaração de fé, a nossa declaração doutrinária, no que nós cremos, baseado na palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de conduta, de prática. E então é importante nós conhecermos. Hoje falando então sobre, dando sequência aí, né, ministério da palavra. Pode colocar o primeiro tópico para nós aí, Felipe, por gentileza. O primeiro tópico da declaração de fé diz que todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão e para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Não é maravilhoso? Então nós temos, todos os crentes têm a incumbência, né, conforme lá Mateus 28, 18 a 20, a incumbência de proclamarmos o Evangelho, de anunciar as boas novas, testemunhar. Isso todos os discípulos de Jesus, todos os crentes em Cristo, então tem essa responsabilidade aí da grande comissão, o ide, né, ou o indo. Enquanto vamos anunciando, vamos testemunhando, vamos falando de quem é Jesus e o que Ele fez em nossas vidas. Ok? Então olha lá, Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a grande comissão, é o ide, que nós temos essa responsabilidade, ou o indo, né? Enquanto vamos, enquanto estamos pelo caminho, ou estamos no trabalho, ou estamos na escola, na faculdade, no supermercado, em casa, na família, onde nós vamos anunciando, tendo a oportunidade de proclamar, de anunciar as boas novas do Evangelho, da graça de Deus. O segundo, a gente vê também, ainda no primeiro tópico, que um exemplo disso, que é aquela mulher. Lembra da mulher samaritana que teve um encontro com Jesus, não é? E Jesus falou coisas para ela que a deixou impressionada. Daí, saindo dali, ela foi anunciar para uma cidade, para toda a cidade. E muitos, conforme João 4,39, muitos samaritanos, a Bíblia diz que creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Então é importante nós testemunharmos, anunciarmos, nem que a gente possa dizer: olha o que Jesus fez na minha vida. Foi o que ela falou, né? Eu encontrei um homem que falou tudo ao meu respeito. Então, por causa disso, muitos ali creram em Jesus. O segundo tópico já especifica um pouquinho mais este ministério. O primeiro é importante, é interessante, porque isso abrange todos os crentes. Todos podemos anunciar o Evangelho. E o segundo tópico já especifica um pouco mais o ministério da palavra. Veja lá: entretanto, Deus escolhe
chama e separa certos homens de maneira especial. Ele chama, escolhe, chama e separa certos homens de maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do ministério da sua palavra. Aqui já está um pouquinho mais específico. Agora são homens a quem Deus escolhe, chama e separa para o ministério da palavra. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Essa capacidade de até morrer, se for preciso, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, ser um mártir. Minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos também, no capítulo 6 e no versículo 2, diz assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Havia uma discussão, porque estava sendo deixado a desejar a questão social da igreja, o serviço de servir as viúvas, os órfãos, as pessoas carentes, pessoas mais necessitadas. E a discussão foi essa. Então, portanto, os 12 disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. É uma especificidade para um homem chamado para o ministério da palavra. Portanto, eles disseram que não é certo negligenciar este ministério, o ministério da palavra, a fim de servir às mesas. Portanto, foram escolhidos ali os diáconos para esse trabalho, para essa tarefa, porque o ministério da palavra é específico. Então, não deve ser negligenciado, deve ter o zelo para com o ministério da palavra. O terceiro item da declaração doutrinária, falando aí do ministério da palavra, diz que o pregador da palavra é um porta-voz de Deus entre os homens. Que responsabilidade, não é, pastor? Que responsabilidade ser um porta-voz, ser o representante, ser o embaixador de Deus entre os homens. É aquele que vai falar em nome de Deus as palavras de Deus. Atos 20, 24 a 28. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Do quê? Qual é esse ministério? Que consiste esse ministério? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus, né? Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue. Então Paulo está dizendo, como porta-voz de Deus, ele disse: eu estou livre do sangue de vocês, porque eu não deixei de lhes anunciar toda a vontade de Deus, porque ele sabia desta grande responsabilidade. E ele diz no capítulo Romanos 1, capítulo 1, ele diz: não me envergonho
do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a pregação, e ele mesmo diz: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, ai de mim se eu não pregar. Veja então a grande responsabilidade de ser um porta-voz de Deus. Porta-voz é aquele que fala em nome de Deus, né? É um representante, é um embaixador. Por isso que o pregador ou o ministro da palavra deve ter a sua vida consagrada a Deus, para ter essa intimidade com Deus. No tópico 4, cabe-lhe missão semelhante àquela realizada pelos profetas do Velho Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento, tendo o próprio Jesus como exemplo e padrão supremo, né? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 17, é o próximo slide, diz lá que ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério. Então veja, a finalidade deste ministério é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que toda a igreja, todo o povo de Deus, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então a pregação do Evangelho visa também abranger toda a igreja, a fim de que todo o corpo de Cristo seja edificado, bem preparado para o trabalho, para a obra do ministério. E chegamos então a conhecer plenamente, ou cada vez mais, o Senhor Jesus Cristo, o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Tudo isso é o que visa o ministério da palavra, é que traz o conhecimento de Cristo, a fim de alcançarmos uma maturidade. Vamos amadurecendo na medida que vamos conhecendo e vivendo a palavra, e a pregação do Evangelho, o ministério da palavra tem essa função, essa finalidade. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função, isto com certeza inclui principalmente o ministério da palavra. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Veja tudo isso que visa o ministério da palavra. Homens que induzem ao erro, nos ajudam a nos prevenir contra homens que nos induzem ao erro e tantas outras coisas, né? Que a gente é protegido pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento da verdade. Somos livres, somos libertos. Jesus disse, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o ministério da palavra tende a trazer este conhecimento, e o conhecimento que traz a cura, a libertação
e esse crescimento através da edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então agora o profeta do Novo Testamento, conforme é anunciado aqui pelo apóstolo, agora esse ministério aqui do profeta, esse profeta do Novo Testamento, é propriamente o pregador da palavra. A pregação então visa, além de testemunhar do evangelho, também visa edificar a igreja, equipar a igreja, equipar o povo de Deus para a obra do Senhor. Amém, queridos? Olha como é maravilhoso o ministério da palavra. E o quinto item da declaração de fé diz: a obra do porta-voz de Deus tem finalidade dupla. É o que eu acabei de falar para vocês: a de proclamar as boas novas aos perdidos e também a de apacentar os salvos. Então, aí é uma função dupla, uma finalidade dupla: proclamar aos perdidos o evangelho de salvação e também apacentar os salvos, equipando os salvos, trazendo edificação aos salvos, edificação à igreja, ao corpo de Cristo. Amém? Mais uma vez, Efésios, no capítulo 4, versículo 12. Só o começo já é suficiente para a gente poder entender. Olha lá: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso aqui já para nós é suficiente para a gente entender essa dupla finalidade do ministério da palavra: proclamar o evangelho aos perdidos, aos não salvos, aos não crentes, e também edificar a igreja, apacentar o rebanho. E a palavra faz isso. A palavra nos exorta, nos corrige. A palavra de Deus, através da pregação, através do ministério da palavra, do ministro que prega a palavra de Deus, esta palavra tende a mudar alguma coisa no nosso coração, porque nós não estamos prontos, né? Quando a gente recebe a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, mas aí começa um processo em nossa vida, um processo de santificação, e a palavra de Deus, ela vai nos moldando, a palavra de Deus vai nos transformando a cada dia. Vamos descobrindo: olha, eu não devia fazer o que eu tenho feito até então, eu tenho que me policiar, eu tenho que melhorar nisso ou naquilo, e é a palavra de Deus que é o padrão de vida para a minha vida, é o padrão, é aqui, ó, eu tenho que me basear a minha vida na palavra de Deus. Amém? Então é o pregador que vai, através de uma mensagem de edificação, através de uma mensagem de exortação, minha vida precisa ser mudada em alguns aspectos, e a palavra vai me dizer isso, a palavra vai me falar: eu preciso mudar nisso, naquilo, preciso melhorar nisso ou naquilo. Então, a finalidade é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até aí já é suficiente para a gente ler Efésios 4, de 12. O capítulo 4, versículo 12 já é suficiente para a gente ver. O sexto tópico da declaração diz assim: quando um homem convertido dá evidências de ter sido chamado e separado por Deus para esse ministério,
e de possuir as qualificações estipuladas nas Escrituras para o seu exercício, cabe à igreja local a responsabilidade de separá-lo formal e publicamente, em reconhecimento da vocação divina já existente e verificada em sua experiência cristã. Agora tem a função da igreja de observar, toda a igreja, de atestar as qualificações de alguém. De repente alguém no nosso meio já tem uma vocação, quando ele tem a oportunidade de se desenvolver e de apresentar diante da igreja essas qualificações. Então cabe à igreja, já reconhecendo neste irmão, né, pastor? Já reconhecendo neste irmão as qualidades, as qualificações, não só de oratória, não só de falar bem, mas as suas qualidades espirituais, as suas qualificações como servo de Deus, como homem de Deus. Então a igreja separa formal e publicamente. Então veja que essas qualificações não são estipuladas por nós, são estipuladas pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Estão estipuladas, essas qualificações estão estipuladas nas Escrituras sagradas. Porque às vezes a gente acha, fulano é boa pinta, é bonito, fala bem, então vamos colocar ele, mas as qualificações estão estipuladas na palavra, nas Escrituras. Elas é que vão dizer. Vamos lá dar uma olhada? Efésios. Não, é o que nós já lemos, né? Mas nós temos mais algumas qualidades que nós podemos destacar para o ministro, o vocacionado, que deve ter uma vida piedosa diante de Deus. Aí no tópico 7, esse ato solene de consagração é consumado quando os membros de um presbitério ou concílio de pastores convocados pela igreja impõem as mãos sobre o vocacionado. Reconhecemos no irmão as qualificações para este ministério, reconhecemos a vocação deste irmão. Então, através do presbitério ou do concílio de pastores, impõe as mãos, o habilitando para esse ministério. Veja aí, Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Tá bem, dá para ver? Olha lá. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Olha aí as qualificações. Além de talvez falar com eloquência, talvez além de falar com uma habilidade, com desenvoltura, uma boa oratória, além disso, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo.
também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Olha as qualidades, as qualificações, não é, para o ministério. Agora, só um esclarecimento: os batistas entendem que episcopado, ou bispos, ou presbíteros, são termos intercambiáveis que traduzem como para pastor, para pastores. Então são termos que na verdade são a mesma função do pastor. Então viram aí as qualidades do pregador, né? do ministro da palavra. Por isso que nós devemos subir aqui neste púlpito com temor e tremor, né? Subimos neste púlpito com temor e tremor, porque o peso da responsabilidade é enorme, é grande, mas quando exercido este ministério com amor, com zelo, com dedicação, nós colhemos os mais belos frutos de ver pessoas sendo abençoadas pela palavra. Colhemos os mais belos frutos de ver pessoas sendo transformadas pela palavra. Os mais belos frutos de vermos pessoas se convertendo a Jesus Cristo, se entregando, se rendendo a Cristo. Esse é a paga, né? Esse é o pagamento que nós recebemos, assim podemos dizer, né? Mas a recompensa por trazer a palavra de Deus e ver pessoas sendo transformadas, sendo mudadas. Quem sabe alguém pode estar sendo tocado por Deus, pelo Espírito de Deus, pelo desejo ardente de ser um ministro da palavra de Deus, né? Jesus diz que a seara é grande, é enorme, poucos são os trabalhadores, aqueles que trabalham não só na palavra, no ministério da palavra, mas todos os ministérios, tudo aquilo que o Senhor chamar para exercer uma função, uma obra, porque somos como o corpo de Cristo. Essa metáfora que Paulo usa é maravilhosa, o corpo, porque tem vários membros e cada membro tem a sua função, e por isso Deus nos chama, além do chamado para a salvação, esse chamado também já abrange um chamado para a obra, para o seu serviço, para o serviço do Senhor. 8, tópico 8: o ministro da palavra deve dedicar-se totalmente à obra para a qual foi chamado, dependendo em tudo do próprio Deus. E aqui é uma grande verdade, né? Quando a gente depende totalmente de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que possamos cumprir a função, cumprir o propósito para o qual nós somos chamados, e com a unção de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, em total dependência de Deus, nós vemos mais uma vez isso acontecer no meio da igreja, a obra do Espírito Santo fluindo, trabalhando no meio do povo de Deus, trabalhando no meio da igreja. Eu sei que, embora este seja um estudo e uma apresentação da declaração doutrinária, mas eu espero e creio que o Espírito Santo possa estar atuando em nossos corações neste momento, possa estar atuando em nossa vida nesta hora, fazendo com que nós possamos abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, e no mínimo,
começar a dar um valor muito maior do que nós já estávamos dando, muito maior do que nós já dávamos ao ministério da palavra, a começar a se interessar de uma forma mais intensa ao ministério da palavra, porque é Deus falando ao nosso coração pela palavra, pela sua palavra. Deus está falando conosco, Deus está falando com você, amém? Então, por isso o ministro deve se dedicar totalmente à obra para a qual foi chamado, dependendo em tudo do próprio Deus. O ministro veja aí, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então Paulo está dizendo isso para o seu filho na fé, o jovem Timóteo, dizendo: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. O ministro da palavra deve ser zeloso pelo estudo da palavra, tem que debruçar no estudo da palavra, ele deve depender totalmente de Deus quando ele for ministrar a palavra de Deus, né? Na verdade, o pregador sério, ele sente o peso da responsabilidade de anunciar o Evangelho. Charles Spurgeon, ele sempre dizia que quando ele ia para o púlpito pregar, ele sentia realmente um tremor e a responsabilidade enorme, grande, de poder ministrar a palavra. E assim que devemos sempre ter em mente esse temor, né, Cleiton? Cleiton aí está se preparando mais e mais aí também para o ministério da palavra. E o tópico 9: o pregador do Evangelho deve viver do Evangelho. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. O tópico 9 e o 10 que nós vamos apresentar, na verdade falam das mesmas coisas, né? Olha o 10: as igrejas cabe a responsabilidade de cuidar e sustentar adequada e dignamente seus pastores. Então, aqueles que têm a responsabilidade da palavra, e vocês viram as qualificações do ministro da palavra, e vê a responsabilidade do ministro da palavra, vê o zelo que ele deve ter. Aí então, nada mais justo o que a própria palavra nos ensina: às igrejas cabe a responsabilidade de cuidar e sustentar adequada e dignamente seus pastores. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18 é o que nós lemos aí. O trabalhador é digno, em outra tradução diz: o trabalhador é digno do seu salário, ou o trabalhador merece o seu salário. A palavra de Deus, meus irmãos, dá respaldo, então, para que o ministro
receba o seu sustento. Amém? Então são esses os tópicos, essa é a declaração de fé no que diz respeito ao ministério da palavra. Olha, coisa boa, a gente está nos aprofundando cada vez mais neste conhecimento que rege aí a nossa fé, que é puramente dentro da palavra de Deus. Amém, querido?